Lucas capítulo de número 8, verso de número 22 diz: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Desperta-se Jesus. Ou despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Queridos amados irmãos, o texto aqui sugerido nessa noite, muito conhecido de todos nós. O Senhor Jesus sai da região de Cafarnaum ali e está se dirigindo a outra região, no outro lado do mar da Galileia, ou lago de Tiberíades. Um lugar muito lindo, por sinal, e maravilhoso, que um dia eu gostaria que você venha ter a oportunidade de conhecer. E o Senhor Jesus sai dessa região ali de Cafarnaum e vai com seus discípulos para o outro lado, a outra margem, para ali responder a um chamado, a uma missão. Havia ali um homem possuído por demônios, e este homem não poderia ser preso por cadeias, nem por grilhões. Era alguém perturbado e que trazia uma perturbação terrível sobre aquela região. Vivia ele nos cemitérios. Enfim, era uma pessoa extremamente perturbada e perturbadora. E o Senhor Jesus estava se dirigindo àquela região com um objetivo, uma missão, um chamado. Estava indo para lá para exercer o seu ministério, para trazer libertação a uma vida, a uma alma, trazer a libertação a um povoado, trazer a libertação a um homem. Porque tudo aquilo que estava acontecendo na vida daquele homem representava a opressão maligna que imperava sobre aquela região e aquele lugar. E o Senhor Jesus estava indo lá com este objetivo. E ele se dirigia para outra margem, para levar também para aquele povo, para aquela gente, as boas novas de esperança e de paz. Então, o Senhor Jesus chega aos seus discípulos e diz: Olha, entre no barco e nós vamos a outra margem. E quando eles estavam aproximadamente, imagino eu, no meio do mar da Galileia, no meio do lago de Tiberíades, de repente, ou de Genezaré, de repente veio um forte vento. Esse vento começou a mexer as águas, a sacudir as águas e trazer um grande desconforto àqueles homens que estavam naquela embarcação. E isso trouxe ao coração deles um sentimento de medo, um sentimento e uma certeza e convicção que eles não tinham outro caminho, porque o barco iria a pique, eles iriam afundar. Homens experientes, Pedro era um navegador experiente, mas eles estavam vendo que a situação era quase que perdida. E o texto é claro e interessante que, entre tantos textos, esse é um que dá riqueza de detalhes, mencionando que Jesus estava dormindo. O Senhor com certeza estava cansado da labuta, cansado do exercício ministerial, cansado de tudo aquilo, porque ele era um homem, era uma pessoa que tinha suas necessidades físicas.
E o seu cansaço era extremo, que mesmo dentro daquele barco, enfrentando toda aquela adversidade, todas aquelas ondas, que provavelmente o barco se batia de um lado para o outro, era chacoalhado de uma direção a outra, e o Senhor estava lá dormindo. E os discípulos apavorados, vendo que todos os recursos humanos, tudo aquilo que eles poderiam ter feito para que aquela embarcação conseguisse chegar no outro lado, na outra margem, estavam se esgotando os recursos. A capacidade deles estava se esgotando. E eles foram a Jesus, e o texto também deixa claro, como que desesperados, eles acordaram a Jesus, dizendo: Senhor, nós estamos aqui lutando, trabalhando, fazendo de tudo para que esse barco não venha afundar, e o Senhor está descansando, o Senhor está dormindo. E o texto diz que o Senhor repreende o vento, repreende as águas, e manda que as águas sosseguem, que o vento seja repreendido, e como que de um momento para outro, houve bonança sobre aquelas águas, e aquela tranquilidade, ao ponto de eles ficarem admirados. A admiração foi tamanha, e o texto assim revela, porque de uma situação para outra, de tamanho desespero, de luta, eu percebo aqueles homens, e eu dou asas à minha imaginação, aqueles homens segurando as cordas, para que de repente a vela daquele barco, e eu começo a imaginar assim, não fosse levada pelo vento. E eu vejo esses homens lutando, segurando-se um ao outro, para que ninguém viesse cair no lago. E de repente, num instante para outro, veio a bonança, e o sossego, e a calmaria. E isso trouxe ao coração dos discípulos um sentimento assim de admiração e temor. Nossa, quem é esse que tem tamanha autoridade para repreender o vento, tamanha autoridade para repreender o mar? Olha, repreender um demônio, mas ao mar, o vento. Que autoridade tem esse homem? Quem é ele? Veja, irmãos, não eram pessoas qualquer, não era qualquer pessoa que estava naquele barco, eram os discípulos, os homens que andavam com Jesus, ouviam a Jesus, já tinham presenciado milagres de Jesus, mas tudo aquilo trouxe ao coração deles uma admiração tremenda. Você sabe, irmão, que nessa noite, essa palavra veio ao meu coração, como que uma flecha na minha alma, porque como você, eu também me angustio. Eu realmente não queria utilizar nessa mensagem os momentos que estamos vivendo, mas eu não consigo fugir, eu não consigo me distanciar de trazer uma mensagem direcionada aos dias que estamos vivendo. São dias difíceis, são dias em que as pessoas estão enfrentando toda a adversidade, ventos contrários, há uma ansiedade no nosso coração. Algumas pessoas dizem: olha, nós precisamos voltar à normalidade, mas ao mesmo tempo vem uma dúvida na nossa cabeça: e se voltarmos à normalidade, e isso tudo trazer sobre nós um prejuízo, e esse vírus contaminar todo mundo, alcançar todo mundo, como será? E fica essa dúvida. Eu me coloco até mesmo no lugar das pessoas que são os nossos governantes, e eles pensam: vamos liberar, mas se liberarmos, o que vai acontecer? São dias difíceis, são dias em que as ondas do mar estão revoltas, são dias em que o vento é forte, e tudo isso mostra e revela a mim e a você a nossa fragilidade. A nossa fragilidade. Quando Jesus entrou no barco com os discípulos e disse: passemos a outra margem, o mar estava tranquilo, as águas estavam sossegadas. Chegaram na metade, eu imagino assim, do percurso, e veio aquela contrariedade, veio aquele vento contrário, veio aquelas ondas,
E veio tudo aquilo e sobreveio a eles. E eles imaginaram, nossa, há pouco tempo atrás não parecia que iria acontecer isso, e agora aconteceu. Isso revela a nossa fragilidade. Você já parou para pensar que uma coisa tão pequena, tão minúscula, que tem que ser vista pelo microscópio, nós não conseguimos ver aos nossos olhos nus. E isso tem trazido um pânico no mundo inteiro. Tem trazido um sentimento de medo no coração de centenas, dezenas e milhares de pessoas. Mostra a nossa fragilidade, que nós não somos nada. E a verdade é que se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão luta aquele que quer guardar a cidade e aquele também que quer edificar a sua casa. A nosso socorro vem do Senhor, a nossa esperança vem do Senhor, a nossa paz vem do Senhor, e a nossa segurança e provisões vem do Senhor. Mas voltando ao texto, os discípulos estavam ali diante daquela situação pasmos, e o Senhor diz para eles: vocês não têm fé? E eu pergunto, eu me perguntei, por que o Senhor disse isso? Porque havia uma palavra declarada, havia uma palavra dita. E a palavra dita para mim e para a sua vida nessa noite, como palavra de Deus, da mesma forma como que o Senhor Jesus, vamos a outra margem. Havia uma palavra liberada. Há uma palavra liberada para a minha vida e a sua vida nessa noite. Eu não falo para querer convencer o teu coração. Eu não falo para querer lhe trazer um sentimento apenas de positivismo, ou querer mexer com as tuas emoções, a tua mente, não. Eu lhe falo nessa noite com a mesma convicção que há na minha alma, porque o meu coração nessa noite também está apertado. Há no meu coração um sentimento de aperto, mas eu sei que o meu Deus e o teu Deus está no mesmo barco em que nós estamos. Ele está conosco, Ele não nos abandonou. Ele pode estar quieto, mas no tempo certo Ele se levantará e vai repreender, e o Senhor vai mostrar e revelar a mim e a ti que Ele é Deus que traz esperança. Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele é o mesmo Deus que tem sustentado a sua igreja, tem sustentado o seu povo e vai continuar nos sustentando. É nesses momentos que se revelam aqueles que são incrédulos, aqueles que não confiam. Porque no tempo da bonança, as pessoas elas facilmente se declaram: ah, eu sou crente, ah, eu tenho esperança, ah, não, Deus está comigo. Mas quando os ventos são contrários, o desespero bate em nossos corações, a gente fica a pensar: meu Pai, aonde o Senhor está? Interessante que os discípulos lutaram, quando eles perceberam que não tinham mais forças e nem capacidade, eles foram procurar a Jesus. E é o que nós fazemos nesses dias. Eu costumo dizer que até o ateu, quando o avião está caindo, ele pede por Deus, ele pede por socorro. E nesses dias eu vejo homens que nunca falaram de Deus, pedindo até nas redes sociais por oração. Eu vejo pessoas instruídas, eu vejo pessoas que são doutores e médicos e profissionais dizer: olha, não tem nas nossas mãos, não há uma resposta contra todo esse mal. E se vocês puderem, orem, jejuem. Os incrédulos estão pedindo para jejuar, porque quando as coisas apertam, o dinheiro não tem condições de dar resposta, os bens materiais não têm condições de dar respostas, mas aqueles que têm Jesus no barco, eles têm alguém que pode se levantar no tempo certo, e Ele o fará, e repreender, e mudar de uma hora para outra todas as coisas. Esse tempo vai passar, irmão. Essa fase vai passar. E eu acredito que algumas pessoas estão com o coração apertado e dizendo: Senhor,
como será o meu emprego, como será o meu amanhã, o que se dará disso, daquilo outro. Faça o teu melhor. Faça o teu melhor, porque Deus, Ele vai cuidar de ti e da tua casa. Há uma esperança para a minha vida e a tua vida, que o nosso Deus é o mesmo que permite, mas é o mesmo que traz a cura. Nas mãos de Deus estão todas as coisas, e no tempo certo Ele sempre determinará um fim para todas as coisas. Há um ditado que diz que não há mal que dure para sempre, e é uma verdade. Não há vento que vai a vida inteira ficar batendo a porta com violência e força. Eu me lembrei de algo interessante aqui nessa noite. Nós temos vários tipos de chuvas, na verdade, irmãos. Tem aqueles dias que chove, que é uma chuva serena, tranquila, até gostosa de se ouvir e dormir, não é verdade? Tem aqueles dias que são dias que vem uma chuva e com relâmpagos. E tem aqueles dias que vem chuva, relâmpagos e ventos. E uma chuva se distingue da outra, de fato. Mas há uma semelhança entre as três que aqui eu mencionei. É que uma hora termina. É que uma hora acaba. E esse tempo vai acabar. E eu digo em nome de Jesus. Assim como que Jesus estava se dirigindo à terra de Gadara, e os discípulos apavorados naquela situação, e quando chegou o barco no outro lado, eu imagino os discípulos dizendo, ele disse que o barco ia chegar a outra margem, e chegou a outra margem. As portas dos infernos ou do inferno não prevalecerão contra a obra do Senhor. A tua vida está guardada debaixo das mãos do Senhor. O nosso barco sempre chegará a outra margem. E o mesmo Deus que está conosco nesta dificuldade é o mesmo Deus que atravessa conosco até a outra margem. Ele está contigo, Ele está comigo e Ele está com cada um de nós. Tenha fé, irmão. Não deixa a tua fé ser esvaziada. Não deixa do teu coração entrar a incredulidade. Não deixe a tua mente se tornar uma mente vazia. Não deixe a tua mente vagar por caminhos que desagradam a Deus e ao Espírito Santo. Não se torne uma pessoa amarga, murmuradora, crítica. Temos sim os nossos momentos de fraqueza, mas lute para pensar o melhor e imaginar o melhor. Porque Deus está contigo, está comigo e está conosco. Em nome de Jesus. Eu lhe convido nesse momento a fechar os teus olhos. E eu quero dirigir uma palavra de oração pela sua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, te agradeço, ó Pai, pela noite em que nós estamos aqui no Templo Sede, mais uma vez transmitindo esse culto. Esse culto, ó Pai, que chega à casa do teu filho, de tua filha, à casa dos teus filhos nessa noite. Senhor, estenda tuas mãos, ó Pai. Senhor Deus, eu oro por cada irmão, por cada irmã que estão no propósito de uma campanha, seja na quarta, na quinta ou sexta-feira. Senhor Deus, esse teu filho e tua filha apresenta essa campanha a Ti. E eu oro, Senhor, que essa campanha possa ser uma campanha abençoada, uma campanha marcada por milagre e a Tua presença. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, ó Senhor, e sabemos que a Tua presença é real, sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor é Deus que cuida de cada um de nós. Senhor, estenda Tuas mãos sobre esse lar, estenda Tuas mãos sobre essa família, estenda Tuas mãos, ó Pai, sobre a vida de Teus filhos. Ó Pai, eu rogo por esta família, esta casa nessa noite, que a Tua direção, que a Tua provisão, que o Teu socorro, que a salvação possa entrar nesse lar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro que toda angústia,
e com todo sentimento de aperto na alma, no coração, possa vir ser substituído pela tua paz.